Pronto. Então eu quero minimamente aqui, pessoal, cobrir o capítulo de multimídia, tocando em um tema que eu acho que é muito interessante. Bom, tem muitos temas nesse capítulo, né? Mas tem um dos temas em particular que eu acho muito interessante, que é o tema de redes com prioridades, de filas com prioridades, ok? Então, esse capítulo tem essas seções aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não sei. Então, esse capítulo, pessoal, de multimídia, que é o capítulo 9, tem essas seções aqui, que são aplicações, streaming de vídeo armazenado, voz sobre IP, protocolos em tempo real. E esse último tema aqui, que é o tema onde entra exatamente essa questão das filas com prioridades, que é o suporte da rede para aplicações multimídia. Assim, se a gente for resumir em uma palavra, esse suporte da rede a aplicações multimídia, a única palavra seria inexistente, né? A verdade é que a internet a nível global não tem um suporte nativo para aplicações multimídia, né? Isso não existe na internet. A internet, a gente sabe que é uma rede do tipo best effort, né? Ela faz o melhor esforço para fazer a entrega, mas sem garantias, né? Mas ainda assim existem em certos, digamos, ambientes localizados, existem também propostas, né, para trazer algum tipo de garantia, e alguns roteadores podem suportar prioridades, ou seja, servir pacotes com prioridade sobre outros. Então, bom, acho que a gente pode fazer um apanhado bem rápido sobre essas sessões e usar a parte final da aula para focar especificamente nessa questão de filas com prioridades, ok? Então, aqui a gente está mostrando como que é um sinal de áudio. No eixo X é o tempo, no eixo Y é a amplitude. Então a gente tem dois tipos de quantização. Uma é no tempo, porque a gente tem que dividir o tempo em intervalos discretos, e outro é na amplitude, porque a gente também tem que dividir a amplitude em intervalos discretos. Na vida real, tanto o tempo quanto a amplitude são contínuos, mas no computador tudo é discreto, né? Então aqui tem falando sobre essa questão do número de amostras por segundo e do número de níveis que cada amostra pode ter. E é claro que isso afeta o bitrate, né? Então aqui tem algumas observações, e aqui tem essa questão mostrando que o vídeo muitas vezes é transmitido com os deltas, né? Você não transmite o vídeo completo o tempo todo, né? Você transmite a diferença entre o quadro atual e o quadro anterior. Então o padrão MPEG tem alguns quadros que são quadros completos, mas outros quadros que são as diferenças. Então a gente pode ir passando por isso aqui é tudo sobre codificação, e aí entra essa parte aqui de streaming de vídeo armazenado. Eu não me lembro se a gente já chegou a mostrar essa figura nesse curso. Acho que essa figura aqui é extremamente importante, ok? Mostrando a importância de você ter um buffer na sua rede, né? Qual é o papel do buffer numa rede de computadores? Então você tem essas três curvas: o vídeo armazenado, o vídeo transmitido e o vídeo recebido. Isso aqui é no mundo perfeito, ideal, né? Mas problemas acontecem. Então isso aqui é a curva mostrando o que acontece no mundo real, né? Então no mundo real a gente tem aqui a curva do vídeo produzido assumindo constant bitrate, que, como a gente acabou de falar, não é em muitos casos realista, mas vamos assumir para simplificar. E aí aqui como que ele foi recebido, ok? E aqui como que ele foi tocado. Então olha a diferença entre o tocado e o transmitido, tá vendo? Os dois são praticamente idênticos, né? Só que o vídeo recebido, ele sofre um atraso. E o mais importante do que o atraso é a variação do atraso, que o pessoal chama de jitter. Então você vê aqui, ó, que essa variação do atraso é que eventualmente causa problemas. Se essa curva, olha só, o que aconteceria se essa curva tivesse aqui, olha só. Vocês estão acompanhando o que eu fiz? Eu peguei essa curva azul, ó, e passei para cá, ó. Olha só. No caso mais extremo, o que você faria? Pô, eu recebi esse quadro, aqui, ó,
esse instante aqui você recebeu o primeiro quadro, tá vendo? O vídeo começou a chegar aqui, nesse instante de tempo. Pô, chegou, eu vou transmitir, né? Só que o que iria acontecer se eu fizesse isso? Olha só, quando eu fosse transmitir o segundo quadro, ainda não teria chegado, tá vendo? Ia ficar travado o vídeo. Então o que você faz? Qual é o macete? Desloca essa curva para a direita. Se eu deslocar muito para a direita, que nem está aqui, isso corresponde à transmissão de vídeo armazenado. Ou seja, gerei tudo, transmiti tudo, toquei tudo. Ok? Não tem overlap entre elas. O problema disso é que você tem que esperar muito para começar a tocar. O outro extremo é você não esperar nada. Só que aí fica cheio de travamento. Então, o caso intermediário é você esperar um pouco, o suficiente para as curvas, para essa curva azul nunca passar em cima da curva preta. Então, se você tivesse um oráculo para prever o futuro, o melhor que você poderia fazer nesse caso é isso aqui, ó. Esse seria o mundo perfeito, ok? Que você esperaria exatamente o tempo necessário, e somente o necessário, né, para tocar o vídeo sem que tenha nenhum travamento, porque a curva azul nunca passa acima da curva preta, ok? E com o mínimo possível de atraso inicial, ok? Isso daqui que... Então esse slide, pessoal, na minha opinião, é o slide mais importante dessa parte multimídia, porque ele resume tudo, ok? Então nesse slide você vê o efeito do playout delay, né, que o tamanho do buffer vai impactar. Então no eixo X você vê como que o tamanho do buffer impacta o atraso inicial, que é uma coisa ruim, né? E no eixo Y você vê também a quantidade de dados que estão armazenados no buffer a cada instante de tempo. Então, por exemplo, nesse instante de tempo aqui, é a diferença entre esse e esse, a quantidade de dados que você já recebeu e que ainda não tocou. Ok? Então, é um slide que resume muita coisa, ok? Então, de novo, se tiver um slide para guardar desse capítulo, se for para botar uma questão de prova sobre esse capítulo, muito provavelmente será uma questão de prova sobre esse slide aqui. Ok? Fala aí, Diogo. Daniel, um exemplo muito prático que a gente viu recentemente isso seria as transmissões da Copa, né? Que na televisão, que tipo, vendo por streaming, o exemplo da Globoplay versus ver na Globo. A Globoplay sempre tinha um delay de, sei lá, uns 10, 15 segundos, dependendo de se tivesse. Aí tem o fator internet, mas tem também essa questão de ser um stream, né? Ele precisa esperar um tempo para poder, de fato, te mandar e garantir que não vai ficar tendo esses engasgos. Ou seria só a internet? Exatamente isso. É exatamente isso. Então, aqui eu tava assistindo tudo pela internet, então era muito engraçado. Então, por um lado, por um lado, para quem tem alguma questão de não poder ter fortes emoções, né? É bem interessante, porque a gente sempre tá assistindo, tipo, eu ouvia o pessoal comemorando e depois que via, eu já sabia se ia ser o gol. O jogo com o vidente do lado. Exatamente. Então, por um lado, tinha. Acho que para quem tem alguma questão cardíaca, alguma coisa assim, é interessante, né? Ter poder prever o que vai acontecer. Mas é exatamente isso. Então tem esse buffer para poder absorver os impactos, né? Então a ideia do buffer é exatamente essa. E aí realmente a transmissão acaba sendo suave, né? Agora, o que é interessante sobre isso é que no caso, por exemplo, agora nessa nossa conversa aqui, esse ajuste do buffer ele é feito dinamicamente, porque cada burst, né, cada rajada pode ser interpretada como sendo, por exemplo, uma frase ou um parágrafo, né? E aí, entre frases, entre parágrafos, você tem oportunidade para aumentar ou diminuir esse playout delay. Então, até tem um detalhamento disso em alguns slides mais adiante, a gente não vai cobrir que não vai dar tempo, mas é muito parecido com o problema que se tem aqui, é muito parecido com o problema que se tem no TCP, né? Então, no TCP, a gente tem o problema de estimar o timeout, né? O timeout não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. A gente já conversou isso na camada de transporte, né? Porque se o timeout for muito grande,
você espera muito para fazer a retransmissão, mas se for muito pequeno, você faz muita retransmissão precoce. E aqui é bem parecido. O playout delay não pode ser nem muito grande, porque senão você fica com um atraso muito grande, mas também não pode ser muito pequeno, senão você fica com muitos engasgos. Então achar esse valor ótimo não é trivial. E a fórmula que se usa, né, adaptativa, para você ir ajustando o tamanho do playout delay é muito parecida com a fórmula adaptativa que se usa para ajustar o timeout do TCP, que é exatamente uma fórmula que envolve média mais K vezes o desvio padrão. Uma estimativa da média, uma estimativa do desvio padrão, você faz uma combinação dos dois e usa isso para estimar o quanto que tem que ser o seu playout delay. Acho que se der, a gente até mostra aqui na frente, tem a fórmula. Ô, professor, Opa! eu fiquei com um pouco, na visualização, fiquei com algumas dúvidas. Ali naquela escadinha do meio, na escadinha preta. Sim. Quando ela tem no eixo X, tem esse espaço menor, significa que ela está recebendo muito dado num curto espaço de tempo, seria isso? É exatamente isso. Então, se o atraso fosse fixo, nem seria tanto problema. Isso corresponderia exatamente a essa curva daqui. Tá vendo? Aqui tem um atraso entre a geração, a transmissão e a recepção. Só que todos os atrasos são fixos. Então, nesse exemplo, como o atraso é fixo, você não tem problema de engasgo. O problema acontece com a variação do atraso, que se chama jitter. Então, jitter é a variabilidade do atraso. Como nesse caso tem essa variabilidade do atraso, esse pacote aqui, por exemplo, foi gerado aqui e foi recebido aqui. Esse foi o atraso dele. Esse daqui foi gerado aqui, mas teve um atraso maior. Esse daqui já teve um atraso menor. Então, o fato desses degraus da escada, alguns serem maiores e outros menores, eles são maiores quando o atraso aumenta e menores quando o atraso diminui. Sim, e aí depois, na hora da exibição, então essa tentativa de pegar isso e normalizar, né? Tipo, botar... Exatamente. E aí eu fiquei na dúvida seguinte, o que representa essa setinha aí do buffer video? Então, olha só, buffer video se escala no eixo Y, é exatamente a quantidade de dados que você já recebeu e não tocou. Então aqui no eixo X a escala é tempo e no eixo Y a escala é bytes. E a diferença entre essa curva e essa é exatamente quanto que você já recebeu e não tocou. Ou seja, é a quantidade de dados que você tem no seu buffer. Então, por exemplo, nesse instante de tempo aqui, você recebeu 1, 2, 3, 4, 5 pacotes e não tocou nada. Então, o buffer video é igual a 5. Nesse instante aqui, você já recebeu mais 1 e tocou 1. Então, buffer video é 6. Nesse aqui, você não recebeu mais nada e já tocou mais 1. Então, buffer video é 5. Nesse instante aqui, ó, o buffer video foi o mínimo. Eu acho que deve ser igual a 2. Seu buffer só tem 2. Porque você já recebeu até aqui, só que já tocou até aqui. Quando agora eu entendi, porque eu estava na dúvida ainda como é que estava sendo. Então, quando se cortasse uma linha vertical, é o tempo ali que todo mundo tá. Né? Exatamente. Se você traçar uma linha vertical em um certo instante de tempo, e aí você pode tirar uma foto do sistema nesse instante de tempo. Então, aí, exatamente. O problema acontece quando essas curvas se tocam. Porque quer dizer que nesse instante de tempo, você teve o underflow. Então, na maior parte do curso, a gente estava sempre preocupado com o overflow. Só que em transmissão multimídia, você está mais preocupado com o underflow, que é o buffer ter esvaziado. Né? O buffer, na verdade, você está preocupado com os dois. O buffer da rede não pode ter overflow, mas o buffer do receptor não pode ter underflow. Porque se tiver underflow, quer dizer que ficou travado. O cara queria tocar alguma coisa e não tinha o que tocar. Show de bola, obrigado. Perfeito, beleza. Tem mais algum comentário, pessoal? O José levantou a mão aí. Fala aí, José. Eu acho que tinha alguém na minha frente, se não me engano. Bom, se ninguém vai falar, eu falo. Não, é que eu não entendi direito aonde que fica esse buffer. Ele é o buffer do... Não seria o buffer do switch, né? Mas seria o buffer
do cliente, né? Do host, né? Exatamente. Então, ele é um buffer que está no cliente. E hoje em dia, muitas aplicações, né, usam o TCP para transmitir multimídia, o que parece uma coisa contraintuitiva, porque em multimídia você, em princípio, pode ter perda de quadro sem afetar significativamente a qualidade. Só que o pessoal usa TCP porque é mais fácil passar por firewalls, etc. E tem menos bloqueio. Então, como as redes têm sido super provisionadas, e como muita gente assiste vídeo em HTTP e etc., então o pessoal achou mais prático, na maioria dos casos hoje em dia, transmitir tudo por TCP. Então, a gente sabe que o TCP tem um controle de fluxo para administrar esse buffer no cliente, né? Só que o controle de fluxo, como a gente sabe, é exatamente para evitar o overflow, né? Então, o controle de fluxo, ele serve para o cliente ficar dizendo, olha, eu tenho tanto espaço, pode mandar tanto. Aí depois, se tem o espaçamento, pode mandar mais tanto. A gente sabe que é assim que funciona. Só que aqui agora a gente precisa de dois controles, né? A gente precisa desse controle, né? Que é o controle de fluxo para evitar o overflow, de fato, sendo que, na verdade, aqui, em princípio, esses buffers deveriam ser super provisionados no cliente. Enfim, mas a gente também precisa ter, e, na verdade a gente não pode superprovisionar em alguns casos, porque senão o atraso aumenta muito, que é exatamente o que acabou de discutir. Mas também o buffer, então, não pode ser nem muito grande nem muito pequeno, né? Você não pode armazenar informação demais, porque senão o atraso vai ser grande, e também não pode armazenar informação de menos, porque senão você tem os travamentos, é muito arriscado, né? Então tem que achar um balanço, um meio termo, né? Entendi. Então o buffer, na verdade, fica na camada de aplicação, nesse caso. Então, pode ter na camada de aplicação, que seria exatamente o buffer no tocador de vídeo, né? Ele pode ser integrado no tocador de vídeo, seria uma possibilidade. Ou então na aplicação mesmo, separada do tocador, então o tocador praticamente não teria buffer nenhum e a aplicação que ficaria encarregada, porque você pode pensar que tem a rede, incluindo o TCP, aí tem uma aplicação que vai pegar os dados desse buffer TCP e que vai jogar para uma outra aplicação, que é a aplicação que toca o vídeo. Então esse buffer, ou essas duas aplicações, a que toca o vídeo e a que recebe os dados, estão integradas, e aí seria um buffer único. Mas eu acho que em muitos casos esse buffer único vai ser um buffer na camada de aplicação, talvez separado do buffer do TCP. Então, na verdade, ok. É uma boa pergunta. Como é que é o design dessas aplicações? Por um lado, se a aplicação fosse uma aplicação, digamos assim, um trabalho final de curso, né? Em períodos passados, o trabalho final de curso foi assim. Aí é claro que tinha um buffer separado para a camada de aplicação, e às vezes até a gente faz... enfim, aí sim. Então, assim, de uma maneira amadora, né? Realmente teria um buffer na camada de aplicação, mas pensando de maneira mais profissional, não parece fazer muito sentido ter dois buffers, né? O do TCP e mais um buffer na camada de aplicação. Então, eu suponho que nesses aplicativos profissionais tenha um buffer só. Mas seria legal fazer essa pesquisa para saber, por exemplo, no Google Meets, no Skype e, enfim, no Zoom, como é que é a administração dos buffers e quantos buffers eles têm. Não sei se alguém tem essa resposta, mas eu chutaria que eles tentam minimizar a quantidade de buffers, ter um buffer único que seja configurado de acordo com esse playout delay, mas que
evite, né, você ter que passar... Porque sempre tem um overhead quando você passa de uma camada para outra, né? Então evite você passar de um buffer na camada de transporte para um buffer na camada de aplicação, para eventualmente até um outro buffer na placa de vídeo, né? Mas enfim, isso está em aberto. Eu não sei exatamente a resposta, mas eu tenho até essa curiosidade de saber. Não, beleza. Tem um trade-off, né? Entre portabilidade, né? Essa aplicação ser completamente portável e funcionar em qualquer sistema, e ser independente de TCP, né? Digamos, independente do buffer TCP, versus a aplicação ser, digamos, mais integrada com o sistema operacional, né? Fazer o uso direto do buffer TCP sem nenhum buffer adicional. Então ganha em desempenho, mas talvez perca em portabilidade. Ok. Mas é uma boa pergunta. Obrigado. Ok. Alguém tinha mais alguma questão? Não, só uma pergunta sobre quando acontece aquele controle dinâmico da qualidade do vídeo. Isso. O que triga ele? Seria, por exemplo, meu buffer, eu tô vendo que meu buffer tá, sei lá, muito vazio, quer dizer que eu tenho pouca coisa para transmitir chegando. Então, sei lá, eu posso diminuir a qualidade do vídeo para conseguir trazer mais dados? Seria mais ou menos isso? O que faz aquela redução dinâmica de qualidade do vídeo para eu conseguir trazer mais dados? O que seria o trigger disso? É exatamente isso. O que faz... Você tem algumas variáveis de controle, né? Uma delas é o tamanho do buffer, mas tem outras variáveis de controle que são a codificação, né? E a velocidade com que você toca. São algumas variáveis de controle, então você pode codificar com mais resolução, menos resolução, você pode até às vezes tocar com uma velocidade um pouco maior, um pouco menor, às vezes é até imperceptível, às vezes é perceptível. E esse tipo de decisão é uma decisão muito interessante, porque envolve você ter alguma estimativa sobre o que vai acontecer no futuro recente, né? Porque se você estima que a qualidade vai melhorar, você pode arriscar tocar numa qualidade maior e deixar o buffer um pouco mais próximo de esvaziar. Enquanto que se você acha que a condição vai piorar ou continuar ruim, aí talvez seja melhor ser mais conservador, né? Então, de certa maneira, é um tipo de problema parecido com problemas que envolvem tomada de decisão com incerteza, né? Enfim, do tipo investimento em bolsa, etc. E não é para menos, que é por isso que também se usa, tem artigos científicos, né, que usam aprendizado por reforço até para tomar essa decisão sobre como você vai administrar o seu buffer, né? Porque qualquer situação em que você tenha tomada de decisão, né, em que eventualmente vale a pena esperar para tomar uma ação, porque os seus ganhos futuros podem ser maiores, né, do que os seus ganhos presentes, a gente sabe que é uma situação em que aprendizado por reforço pode ser útil. E aqui é exatamente isso, né? Você tem que tomar uma decisão sobre se você vai tocar com uma certa qualidade ou não, levando em conta suas expectativas presentes e futuras, né? Então, é um problema que naturalmente você tem o aprendizado por reforço como um candidato, né, a ser aplicado. Então, aqui tem mostrando mais alguns slides. Então aqui tem a taxa de entrada, a taxa de serviço, ok? E o tamanho do buffer. E aí que tem mostrando, tá vendo? Que você vai enchendo inicialmente. Opa, tem algum comentário aqui no chat. O buffer em transições em streaming geralmente está presente na camada de aplicação, né? Alguém achou essa informação na internet? Professor, na verdade, eu joguei lá naquele chat, lá no chat aí. Ah! Que legal! No chat GPT? Pois é. Que legal. É fantástico isso. Isso daí é uma coisa que seria interessante reverificar. Assim, porque de maneira amadora, como eu já falei para vocês, né? Isso já foi trabalho de final de curso, né? Aqui nessa disciplina, e eu mesmo já implementei também esses sistemas de áudio e vídeo. Então, claro, quando a gente implementa, sim, claro que a gente faz tudo no camada de aplicação.
mas para mim é surpreendente que, mesmo em implementações profissionais, que o pessoal separe um buffer na camada de aplicação e um buffer na camada de transporte. Bom, talvez realmente o benefício de juntar tudo não compense a desvantagem em termos de engenharia de software. Mas enfim, é legal que pelo menos a gente está vendo aí que em várias situações práticas, de fato, ele é implementado na camada de aplicação. Ok, então aqui tem a taxa com que o buffer está enchendo, e a taxa com que ele está esvaziando. Então, de novo, tem esse trade-off, né? Quanto mais você espera para encher, menor a chance de ter o starvation, né? Mas, por outro lado, maior vai ser o delay inicial. Aí aqui tem falando um pouco mais sobre transmissão via UDP versus TCP, HTTP, que é o que está na moda hoje em dia, né? Hoje em dia é tudo HTTP e TCP. E aí aqui fala sobre voz sobre IP, ok? E aí aqui está se falando sobre o quanto você pode tolerar em termos de atraso. E aí aqui tem de novo a questão do jitter, mais uma vez aquele mesmo desenho, ok? Mostrando que o nome desse atraso é jitter. E aí aqui tem uma discussão mais aprofundada sobre aquela questão que a gente falou do ajuste do tamanho do buffer, ok? Então, mais uma vez, batendo na mesma tecla, você aqui vai ajustar o seu playout delay por Q milissegundos. E, de novo, se esse Q for muito grande, você vai ter menos perdas. Mas, de novo, aqui perda no sentido de travamentos, né? Então, a perda aqui olha que interessante, né? Aqui a perda é exatamente porque você está assumindo que se você está numa transmissão live e seu pacote chegar depois do instante que ele deveria ter chegado, isso vai ser uma perda. Então, a perda é completamente diferente daquela perda por overflow. Aqui é uma perda por underflow, ok? Então, se você setar esse Q muito grande, né, você vai ter menos perdas desse tipo, vai ter uma transmissão mais suave. Por outro lado, vai ser muito atrasada. E se tiver um Q pequeno, você vai ter uma experiência interativa melhor, o delay vai ser menor, mas pode ter mais travamentos. Então aqui tem um outro desenho, né, mostrando exatamente o instante que aconteceu aqui a perda, se você tivesse transmitido. Então aqui tem dois cenários, aqui você transmitiu com um delay maior e aqui com um delay menor. Então se você começou a transmitir com um delay menor, você teve uma perda. Se começou a transmitir com um delay maior, não teve nenhuma perda, ok? Tem algum comentário, pessoal? Bom, e aí aqui tem a fórmula, tá vendo? Aqui é a fórmula. Então, engraçado que aqui ele está até mostrando exatamente a fórmula da estimação do atraso, né, para fazer o timeout do TCP, que é exatamente a mesma fórmula, ok? Então aqui a estimativa, então isso aqui, qualquer algoritmo de aprendizado em geral funciona assim, né? Você tem o aprendizado em função de uma constante de aprendizado, né, que é a taxa de aprendizado. Então você vai ajustando a sua estimativa ao longo do tempo. Então você que o pessoal chama de exponentially weighted moving average, né? Então você tem um peso para o seu último valor, mais um outro peso para a sua amostra mais recente. E aí você, em função das suas amostras, vai ajustando a sua estimativa. Ok? E aí aqui tem exatamente, mostrando que além de estimar a média do atraso, também é interessante estimar a variância. E aí você, exatamente o que eu tinha falado antes, tá vendo? Você seta o seu playout time como sendo, o playout time para o pacote é o tempo atual, mais o delay, mais K vezes a variância, ok? Então, a cada vez que você começa a falar um novo parágrafo, ou o que chama de talk spurt, né? A cada vez que você vai começar a falar uma nova rajada, você espera um intervalo de tempo que é igual a esse valor aqui, ok? Você vai começar a tocar quando? No instante atual, mais um atraso,
mais K vezes esse desvio padrão. Então isso aqui dá para fazer questões bem interessantes, multidisciplinares, digamos assim, né? Relacionando a camada de transporte com aplicações multimídia na camada de aplicação, né? Que a fórmula é a mesma, a ideia é a mesma. Vocês se lembram? Não sei se vocês se lembram que a gente falou que essa constante, ela, uma das maneiras de determinar ela, que se não me engano no TCP igual a 4, é usando aquela desigualdade de Chebyshev, né? Que ela permite relacionar a média com a probabilidade. Então a gente viu que se a gente botar essa constante igual a 4, a probabilidade de dar problema é muito pequena, né? Assumindo uma distribuição normal para os atrasos. Na verdade, Chebyshev nem assume distribuição normal. É uma distribuição qualquer. Se você assumir distribuição normal, tem uma outra aproximação que é mais forte, que é a Chernoff, que permite você fazer a desigualdade ficar mais apertada. Mas então, pessoal, tem algum comentário sobre isso aqui? Tá claro? E tá clara a relação entre isso e a estimativa do timeout do TCP. Tá claro que a fórmula é a mesma? É muito interessante isso, né? São dois problemas que aparentemente são completamente diferentes. Um é determinar o timeout do TCP e outro é determinar o playout time numa aplicação multimídia, mas a fórmula é a mesma, que é a média mais K vezes o desvio padrão, né? Acho que tá claro. Beleza. São problemas diferentes que estão, no fundo, tentando fazer a mesma coisa, né? Que é otimizar a tua janela. Faz sentido. Realmente, são problemas que não tem nada a ver a priori, mas quando a gente entende o problema, faz sentido ser bem semelhante à resposta. Sim. Acho que faz sim. Exatamente. No caso do TCP tem uma janela explícita, né? Que é a janela de transmissão. Aqui não tem uma janela explícita, mas se você pensar cada talks per... não seria uma janela explícita? Se pensar dessa forma, sim, mas a janela, no caso do TCP, é medida em bytes. Aqui, sim. Se você pensar em janela com um delay, talvez sim, mas realmente tem que tomar certo cuidado com essa analogia, né? É que para um vídeo, o byte já é também um delay, né? Em tempo, por assim dizer. Sim. Certo. Eu tô tentando traduzir de um problema para o outro, sim. Comparar as duas coisas. Acho que você pode pensar que nos dois casos você tem que tomar uma decisão retardada, ou seja, você tem que esperar para tomar uma certa ação. No caso do TCP, você tem que esperar para tomar a ação de retransmitir. Aqui você tem que esperar para tomar a ação de começar a transmitir o vídeo. Nos dois casos, você não pode nem esperar de mais nem de menos. Nos dois casos, se você esperar demais, você vai acabar causando atrasos indesejados. No caso do TCP, você vai demorar demais para uma retransmissão e aqui você vai demorar demais para começar a transmitir. E se você esperar de menos, nos dois casos vai ter problemas. No caso do TCP, se esperar de menos, você vai ter retransmissões prematuras, que vai sobrecarregar a rede. E aqui, se você esperar de menos, você vai também sobrecarregar a rede, porque você vai transmitir pacotes que, no fim das contas, nunca vão ser tocados, porque eles vão chegar depois do instante em que eles deveriam ter sido tocados, né? Então vai ter desperdiçado recurso à toa, além de ter causado aqui também o problema do travamento, né? Sim, eu posso mandar pacotes que não vão nem ser tocados e no caso mais crítico eu travo meu vídeo completamente, né? Uhum. Exatamente. Faz sentido. Ok. Então aí tem esse adaptative playout delay, que é exatamente essa ideia de ficar ajustando. Aqui, pessoal, tem uma coisa que eu acho muito legal, é uma ideia muito interessante,
Que é a ideia de que simplesmente reordenar os pacotes às vezes já traz grandes benefícios. Ou seja, só embaralhar os dados. Que é exatamente essa ideia aqui de interleaving. Então, o que significa interleaving? Ao invés de você, tá vendo, mandar os dados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nessa ordem, você embaralha tudo. Então, você manda 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14. E aí, como as perdas costumam ser enrajadas, se você perder um pacote, não tem tanto problema, porque quando você espalhar os dados pelos outros, tá vendo? Talvez o usuário nem perceba que teve aquela perda. Então, de novo, tem um trade-off. Embaralhar de mais ou de menos. Se você embaralhar demais, você tem que esperar muito tempo para poder embaralhar, né? E aí isso é ruim porque, de novo, tem um atraso. Mas se embaralhar de menos, você não ganha essa, digamos, robustez extra contra perdas. Ok? Então, isso acho que é uma ideia bem criativa e interessante. Tem algum comentário sobre isso, pessoal? Eu só tenho que saber quanto tempo leva lá no host desembaralhar, né? Porque aí eu consigo saber, o meu tempo de desembaralhar tem que ser menor do que o atraso que a rede está me dando, né? Se eu tenho um atraso na rede de 5 e eu sei que se eu desembaralhar, sei lá, se eu desembaralhar o suficiente pro cara demorar 4 segundos para desembaralhar, aí faz sentido. Tô botando uns exemplos assim, de número, mas seria mais ou menos isso, né? Eu tenho que saber estimar o atraso da rede, eu tenho que saber estimar quanto tempo o host vai levar para desembaralhar o que eu tô embaralhando, né? Mas também lembrando que em aplicação em tempo real, o problema não é nem tanto o ato de desembaralhar em si, mas é o ato de embaralhar, porque você precisa esperar para o dado ser gerado para poder embaralhar. Então, na verdade, você aqui está colocando um atraso adicional, né? Porque você está dizendo que só vou poder transmitir o primeiro pacote depois de ter gerado o quarto. Então você tem que esperar gerar para poder. Ah, tá. Sim. Então, esse que é o problema. Verdade. Então, tipo, se você precisasse de... Se gera um quadro a cada, sei lá, 30 milissegundos, teria que esperar 120 milissegundos para poder embaralhar 4. Exatamente. Sim. Então, de novo, tem vantagens e desvantagens, né? Sim. Ok, aí aqui tem uns comentários sobre o Skype em particular, falando que ele é uma rede peer-to-peer, eu vou pular isso. Aí aqui protocolos específicos de real-time, a especificação dos protocolos em si, RTP e SIP. Real-time protocol, também vou pular isso, mostrando aqui que ele funciona na camada intermediária entre transporte e aplicação, ok? Aí aqui tem vários comentários sobre ele. E aí aqui essa parte final das aplicações, e essa é a parte que eu queria comentar, que é a última seção do capítulo, que é sobre suporte de rede para aplicações multimídia. Então, aqui tem falando que existem... onde você viu isso, Daniel? Esse é um princípio mesmo. Foi esse aqui. Engraçado, né? Por que eles colocaram Keep It Simple Silver Kiss? Falando que esse protocolo SIP, que é um dos protocolos de transmissão de dados. Engraçado de fato. Ele praticamente... tá vendo? Ele não manda nada. Por exemplo, ele funciona com RTP, mas não obriga que seja, que pode ser combinado com outros, ok? Então ele é um protocolo assim meio, digamos, democrático, né? Ele tenta ser minimalista para implementar o mínimo de funcionalidades de multimídia, mas com uma ampla flexibilidade, eu acho. Acho que essa que é a ideia, por isso que ele fala keep it simple, stupid. Eu prefiro a tradução de keep it stupidly simple. Mantenha isso estupidamente simples, ao invés de keep it simple stupid. Mas são
Fica assim, keep it stupidly simple. Então, são dois protocolos de sinalização, H323 e SIP, que servem para sinalizar, esses protocolos servem para sinalizar também em rede de telefonia. E acho que eles servem também para fazer a tradução entre telefonia celular e telefonia IP, ok? Para fazer, porque quando você liga do celular para o outro, mas usando uma rede celular na ponta, mas depois uma rede de internet no meio do caminho e depois outra rede celular na outra ponta, eu acho que o SIP e o H323 servem para fazer parte dessas traduções nesses caminhos. Mas eu vou deixar vocês lerem isso por conta própria, ok? Então, aqui tem essa parte de suporte a multimídia. Então, de novo, a internet funciona com a ideia de best effort, mas existem tentativas chamadas de DiffServ, que é diferenciação de serviço, e essas outras de QoS por conexão. Então, aqui tem alguns desafios, e aqui alguns princípios básicos. Um dos princípios é que você tem que marcar os pacotes para poder distinguir as classes deles, né, se você quiser dar algum tipo de serviço diferenciado. O segundo princípio é que você precisa prover isolamento de uma classe das outras, porque senão uma classe pode acabar pegando recursos das outras, né? E o terceiro princípio é que enquanto você estiver provendo isolamento, é desejável você usar os recursos da melhor maneira possível, porque existe um trade-off entre isolamento e eficiência, né? Se você isolar demais, você acaba sendo ineficiente, porque o sujeito reserva recursos que o outro não pode usar, e aí isso é ineficiente, porque você tem recurso desperdiçado. Por outro lado, se você quiser fazer o melhor uso dos recursos, você pode acabar permitindo que um usuário invada o espaço do outro, e isso também não é bom. Então, o princípio 2 está puxando para um lado da moeda, que é o isolamento, e o princípio 3 está puxando para o outro lado, que é o lado da eficiência. E aí, aqui fala sobre escalonamento, e um dos principais mecanismos que são usados para escalonamento é esse do leak bucket, que é um balde furado. Então, como é que ele funciona? Você tem tokens que vão sendo colocados num balde, e aí, com isso, você consegue uma grande flexibilidade, porque você assume que você só pode mandar dados na rede se você tiver pelo menos um token nesse bucket. Então, a ideia é que se você acumular alguns buckets, você até consegue transmitir rajadas. Só que você só consegue transmitir uma rajada de, no máximo, B tokens. Então, são dois parâmetros para configurar esse leak bucket. Um é o R, que é a taxa com que você coloca tokens no bucket, e outro é o B, que é o tamanho do bucket. Então, com isso, você tem dois parâmetros, digamos assim. Um estado estacionário, que é a taxa estacionária com que você consegue transmitir dados, que é o R. E o outro é uma taxa de pico, que é o máximo que você consegue transmitir em um intervalo de tempo bem curto, que é o B. Ok? E aí, com isso, você mostra que ao longo de T unidade de tempo, você consegue transmitir no máximo R vezes T mais B. Okay? Então, esse é o mecanismo mais clássico que tem para controle de entrada de dados numa rede, né? Um estilo de controle de... um controle na entrada. E aí, bom, se você aliar esse controle na entrada com essa política de weighted fair queuing, que é uma política que diz, olha, eu vou ficar fazendo um round robin, né, entre essas filas, eu vou ficar circulando por entre essas filas, e aí você pode dar pesos para as diferentes filas. Então, por exemplo, pode dizer, para cada 2 que eu pegar da vermelha, eu vou pegar 1 da azul. Se você combinar isso com o leak bucket, você tem uma solução bem robusta, porque você consegue ser ao mesmo tempo... você tem os 3 princípios implementados na prática.
Você tem a marcação dos pacotes para dizer se eles são vermelhos ou azuis. Você tem o isolamento, porque você impede que um elemento invada o espaço do outro, porque no fim das contas eles estão sendo protegidos por esse leaky bucket. E você tem um uso eficiente dos recursos, porque esse weighted fair queuing vai dizer, por exemplo, que a cada 2 que você pegar de um, você pega um do outro, mas se uma fila estiver vazia, você usa seus recursos todos para o outro. Ou seja, ele te diz as proporções com que você vai servir. Só que se uma fila estiver vazia, você redistribui essas proporções pelas filas que tiverem algum elemento. Ok? Então, com isso, a gente conclui. Aqui tem observações finais sobre esses diff surfs, como são implementados na prática. Ok? E aqui tem esse princípio 4, que seria um princípio mais extremo. De você realmente impedir que um usuário entre na rede se ela não tiver capacidade para aquele usuário poder entrar, que seria o controle de admissão. Então, com isso a gente conclui esse capítulo, ok? Então, eu queria aproveitar os 20 minutos finais para mostrar um vídeo sobre filas com prioridades, porque eu acho que fecha muito bem esse tema. Mas antes disso, eu queria saber se tem mais algum comentário. A gente conseguiu passar por todos os slides. Ô Daniel. Opa! Só uma dúvida, assim, talvez até um pouco fora do escopo, mas você já chegou a ler alguma coisa, algum material sobre o que muda na arquitetura de solução de streaming de vídeo para streaming de jogo, por exemplo? Porque na minha cabeça teria um desafio extra que você tem que receber os inputs, processar e fazer o output do vídeo do jogo, sabe? Entendi. Eu não sei quase nada sobre jogo. Eu consigo vislumbrar. No problema sendo abordado aqui. Não, tá bem claro que tem relação. E eu acho que até que tinha um slide, mas engraçado, nem. Eu sei que tem um slide que ele mostrava aqui os requisitos, mas acho que talvez seja no capítulo 1. Em termos de atraso para implementar diferentes aplicações. E tá claro que vários desafios de live streaming são também desafios de jogos, né? Agora, o quão mais estrito é para jogo em comparação com live streaming. Mas no jogo também tem a questão que eles têm que botar o servidor relativamente próximo, né? Porque mesmo, sei lá, cara, você pode pensar na velocidade da luz, se o servidor fosse... Sim. Acho que o João Gabriel caiu. Eu não tô mais te ouvindo não, João Gabriel. Não sei se só eu, se for o problema é aqui. Ih, caramba. Pô, aconteceu uma coisa que não acontecia há muito tempo. Caiu a rede. Sabe onde está o seu celular? Há muito tempo não acontecia isso.
Há muito tempo. Olha aí, voltou. Oi! Ô, pessoal, pô, Bem-vindo de volta. tudo bem? Ah. Poxa, há muito tempo que eu não tinha... Você caiu mais 10 pessoas, cara. Pois é! Ah, incrível, deve ser todo mundo conectado na Oi. Incrível! Há muito tempo não acontecia isso aqui. Porque antigamente caía Uma direto. queda em massa. Assim, tênis que Não, e o engraçado é porque aqui antigamente tinha toda hora esses problemas com rede, mas o problema era local. Era entre o meu computador e o roteador local aqui, né? Na rede Wi-Fi, que era muito ruim a antena. Aí eu troquei por um bem poderoso e realmente ficou bem estável. Então há muito tempo que não tinha esse problema, mas pelo visto agora o problema não foi aqui dentro, foi realmente provavelmente na Oi. Eu não sei se o pessoal que caiu conseguiu voltar. Eu tô usando agora eu vou ter que pegar aqui um carregador, porque eu tô usando o celular. Só um momento que eu vou pegar aqui um carregador. No Rio tá caindo um dilúvio também, galera? Aqui tá. Cara, Então, uma hora atrás tava chovendo um pouquinho mais forte, sabe? Agora tá de boa. deu uma suavizada. Foi ainda bem, porque pra sair na chuva que tava aqui, pra ir pra faculdade. Aqui também tá chovendo bastante. Eu não sabia, eu queria saber até se não sabia se era só aqui, porque às vezes Rapaz. tem gente que tá no fundão. Tem gente que tinha outras. Eu espero que Aqui também tá. Seguro tá aqui também. Não tá chovendo demais, assim, mas chovendo um pouco só. Mas. Acho que. Acho que deve estar seguro, sim. Assim, quer dizer, eu não sei, às vezes um lugar tá chovendo pra caramba e outro não tá chovendo nada, né? Já aconteceu no passado, de ser o contrário. Aqui tá chovendo pra caramba, chegar no fundão, tava seco, nem tinha chovido. Ok. Mas então, pessoal, o plano que tinha aqui era usar a parte final da aula para falar sobre filas com prioridades. Só um segundo, pessoal. Peraí. Você vai atender? o cachorro Sadok não deve gostar de filas com prioridade. Foi ele que puxou o cabo da internet. Pronto. Mas então, acho que eu queria chamar a atenção aqui nessa parte final, essa parte do desse mecanismo, né, de filas com prioridades. Então, deixa eu achar aqui o vídeo rapidinho.
maioria de filas... Então eu vou colocar aqui o link para esse vídeo. Então, tá ele aí, para vocês poderem assistir depois se vocês quiserem. Filas com prioridade. Mas eu gosto muito desse vídeo mesmo. O FRJ. Então é um vídeo de 6 minutos. A gente Para pode... seu filho compartilhar uma mesma rede em sua... Vocês estão conseguindo ouvir? Agora tá dando pra te ouvir. Assim, mas quando eu boto o vídeo... Ah, você botou? Aqui, ó. Vocês não estão vendo? Ah, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Paulo utilizava seu computador para reuniões via Skype. Estão ouvindo? E seu filho para Dá pra ouvir bem. Ah, tá. Então eu vou passar e vou dando pausas pra gente poder ir discutindo, ok? Porque acho que vai fechar muito bem com o capítulo 1, coisa que a gente viu no capítulo 1. A gente vai conseguir rever agora Lady Little e o atraso nas filas, mas agora misturando com prioridades. Acho que vai ser um ótimo fechamento pro curso, ok? Então, vou seguir em frente aqui. Vocês, quando quiser que eu pare, vocês avisam. Baixar vídeos através do BitTorrent. Paulo, então, teve uma ideia. Decidiu dar prioridade aos seus dados, porém seu filho começou a reclamar que o download de seus vídeos estava muito lento. Paulo, como estudou AD na faculdade e é muito curioso, resolveu aplicar seus conhecimentos para analisar o problema. Primeiro, Paulo analisou o processo de chegadas no sistema. Para facilitar os cálculos, definiu que o processo de chegada de dados era Poisson, sendo lambda-v as chegadas de voz e lambda-b as chegadas de BitTorrent. O tempo médio de serviço do roteador por conveniência foi adotado como exponencial, sendo 1 sobre μv para voz e 1 sobre μb para BitTorrent. Até aqui tem alguma dúvida? Tudo bem? Uhum. A disciplina de atendimento do problema é... Então, o motivo que, eventualmente, esse MV e MB podiam ser diferentes é que, por exemplo, o tamanho dos pacotes pode ser diferente. Mas, no caso mais simples, você pode até assumir que MV igual a MB, não tem problema. Tudo que está falando aqui continua valendo. Ok? Então, vamos seguir em frente. E a unidade de 1 sobre MV e de 1 sobre MB é segundos, ou milissegundos. Ok? Então, MV e MB... são medidos em segundos por pacotes por segundo, ok? First come, first served. Ou seja, o primeiro pacote a chegar é o primeiro a ser servido. Porém, no caso do Paulo, os pacotes de voz têm prioridade sobre os pacotes de BitTorrent, sendo atendidos primeiro. Ou seja, se tiver pelo menos um verde nessa fila, ele vai ter que ser servido antes do vermelho. Ou seja, só vai ser servido um vermelho quando não tiver nenhum verde no sistema. E além disso, é sem preempção. Ou seja, se tiver um cara sendo servido e se tiver um vermelho sendo servido e chegar um verde, não vai tirar o vermelho para entrar. Ele vai esperar e depois ser servido. Ok? Tem alguma dúvida sobre o mecanismo em si? Vamos seguir então. Esta prioridade é não preemptiva, que significa que caso o pacote de voz chegue ao sistema e encontre o pacote de BitTorrent sendo servido, não interromperá o serviço do mesmo. Agora, Paulo se faz a seguinte pergunta: como calcular os tempos médios de atraso dos pacotes de voz e de BitTorrent? Bom, primeiro Paulo decide calcular o tempo médio em fila para os pacotes de voz. O tempo total em fila será dado pela vida residual dos pacotes em serviço, podendo tanto ser um pacote de voz quanto um pacote de BitTorrent, mas o tempo de espera correspondente aos pacotes na fila de voz que estão à sua frente. Simplificando a equação e fazendo algumas substituições, podemos encontrar a condição de estabilidade, ou seja, o requisito para que a fila não cresça indefinidamente. Se Paulo quisesse saber o tempo médio total no sistema de um pacote... Então, o que tinha ali antes, basicamente é o que a gente já tinha visto sobre os pacotes de voz, né?
o que fica mais difícil mesmo depois, a gente vai ver, são os de BitTorrent. Os de voz é praticamente como se não existisse os de BitTorrent, porque os de voz têm prioridade sobre os de BitTorrent, ok? Então, para simplificar, assim, uma aproximação grosseira, você pode até imaginar que é tudo exatamente como a gente tinha visto no capítulo 1, ok? Se fosse com preempção, seria como se fosse no capítulo 1, ok? Isso é como se fosse uma recordação do capítulo 1, ok? Só tem um pequeno ajuste pelo fato de que quando você chega e você é um pacote de voz, se você encontrar um de BitTorrent, você vai ter que esperar um pouco a mais por causa daquele cara. O pacote de voz teria que somar o tempo médio em fila calculado anteriormente com o tempo de serviço para a voz. Porém, o filho de Paulo ainda não está satisfeito, pois quer saber o tempo médio de atraso sofrido por seus vídeos baixados pelo BitTorrent. A pedido de seu filho, Paulo agora irá calcular o tempo médio de atraso para BitTorrent. Então, repara, aqui é exatamente igual à figura anterior. Tem o amarelo, o azul claro e o verde. Só que tem uma novidade aqui, que é esse azul escuro. Ok? O amarelo era o tempo residual do cara que estava lá no servidor. O azul, claro, são os caras que estão na sua frente. E o verde é o seu tempo de serviço. Só que agora tem o azul escuro. O que é o azul escuro? É o tempo dos caras que chegam no sistema enquanto você está esperando. Porque como você tem prioridade mais baixa, quando chegam mais caras, você tem que continuar esperando por esses caras. Ok? Porém, nessa situação, além da vida residual de um pacote que esteja em serviço, tanto de BitTorrent como de voz, temos um agravante de que os pacotes de BitTorrent, além de esperarem pelos pacotes que encontram-se à sua frente na sua fila, têm de esperar todos os pacotes de voz que porventura chegarem ao sistema, enquanto estiverem em espera, serem servidos. Ou seja, como podemos visualizar, chegadas de pacotes de voz podem ocorrer enquanto o pacote de BitTorrent aguarda em sua fila, e o mesmo tem de esperar todos os pacotes de voz serem atendidos, para aí então entrar em serviço. Relembrando que caso o pacote de voz chegue enquanto o pacote de BitTorrent estiver sendo servido, este não terá seu serviço interrompido. Para simplificar, inicialmente vamos considerar o caso em que, por sorte, nenhum pacote de voz chega ao sistema enquanto o pacote de BitTorrent aguarda em fila. Neste caso, o tempo médio de espera em fila do pacote de BitTorrent será a soma da vida residual do pacote que encontra-se em serviço quando o pacote de BitTorrent chega ao sistema, com o tempo de espera correspondente aos pacotes que encontram-se em fila, tanto de voz quanto de BitTorrent, quando o pacote de BitTorrent chega ao sistema. Porém, pacotes de voz podem chegar enquanto o pacote de BitTorrent estiver esperando em fila, sendo o tempo de espera extra decorrente das chegadas de pacotes de voz representado em azul escuro na figura. O atendimento do pacote de BitTorrent só ocorrerá quando o sistema estiver disponível novamente, sendo que isso só irá acontecer quando não houver mais nenhum pacote de voz no sistema, ou seja, o pacote de BitTorrent continuará em espera enquanto o sistema estiver ocupado com pelo menos um pacote de voz. Por este motivo, a soma dos retângulos amarelo, azul claro e azul escuro é chamado de período ocupado. Então essa aqui é a grande sacada, pessoal, para analisar filas com prioridades. É esse conceito de período ocupado. Enquanto o sistema estiver ocupado com um pacote da outra classe, ou seja, se você é um pacote do tipo BitTorrent, enquanto o sistema estiver ocupado com um pacote de voz, você tem que esperar. Então, o grande macete para calcular o tempo de espera dos pacotes de BitTorrent é calcular o período ocupado dos pacotes de voz. Então, basicamente era isso que eu queria que vocês guardassem assim, dessa parte final, ok? De teoria de filas. Que o período ocupado dos pacotes de voz é que caracteriza o tempo de espera dos pacotes de BitTorrent, ok? E aí, claro que não tem como se aprofundar tanto nisso, assim, vocês vão ver aqui a fórmula, mas já guardando essa ideia, acho que já para os fins desse curso, finalmente, o já valor seria do tempo médio suficiente para BitTorrent será obtido pela soma feita anteriormente, porém normalizada pela divisão de 1 sobre ρV.
para levar em conta a extensão caracterizada pelo retângulo azul escuro. Semelhante à forma mostrada anteriormente, simplificando a equação e fazendo algumas substituições, podemos encontrar a condição de estabilidade. Se Paulo quisesse saber o tempo médio total no sistema de um pacote de BitTorrent, teria que somar o tempo médio em fila calculado anteriormente ao tempo de serviço para BitTorrent. Bom, após realizar todos os cálculos, Paulo concluiu que realmente o download de vídeos realizados por seu filho estava sofrendo um grande atraso. Porém, como quem paga as contas na casa é ele, decidiu deixar tudo como está. Os conceitos aprendidos com o nosso exemplo também podem ser utilizados em diversos casos reais, como fila de banco, trânsito, etc. Existem também diversas variações deste problema, como a disciplina de atendimento Last Come First Served, onde o último a chegar é o primeiro a ser servido, ou casos com preempção, onde o serviço é interrompido para atendimento de uma classe mais prioritária, ou através de uma chegada caso seja Last Come First Served. Bom, espero que tenham gostado e até a próxima. Ok, pessoal. Então é isso. Eu também gostei. Deixa eu botar de novo o link dele aqui. Vou postar lá. Então, dica para prova. Acho que bom, em primeiro lugar, a prova vai ter, acho que pelo menos uns 25% da camada de acesso ao meio, né? E daquela parte final de roteamento. Então, acho que uma dica é estudar essa parte de acesso ao meio. Depois, pelo menos aí mais... na verdade, acho que vai acabar da maneira que a gente dividiu. Acho que deve ser uns 50% de acesso ao meio e junto com a parte de wireless e com essa parte final agora de multimídia, e os outros 50% do resto do curso todo, né? Então, os outros 50% focando principalmente em questões que envolvam ideias que vão entre as várias camadas. Por exemplo, essa que a gente acabou de falar aqui do timeout, né? Se relacionando com o playout delay. Recordar a lei de Little, né? Mas agora também potencialmente aplicando no contexto de multimídia, né? Que é alguma coisa que a gente viu lá no capítulo 1. Recordar lá do capítulo 1 também alguns conceitos bem básicos sobre, por exemplo, a probabilidade de você ter mais do que N usuários no sistema, né? E acabar isso sendo, no caso de comutação por circuito, sendo uma perda, e no caso de comutação por pacote, representando que a rede vai estar com problema, né? Então seria a distribuição binomial. Mas depois associando isso com o que a gente viu lá no capítulo de acesso ao meio, que é o caso em que você só tem um recurso, a probabilidade de só ter um usuário, que é a probabilidade de sucesso. Então eu vou tentar bolar questões que relacionem, né? Já que a gente tem agora a visão global, e também entender aquela questão da história, a vida de um pacote, desde que que o usuário tenta acessar a rede pela primeira vez, até ele conseguir baixar, por exemplo, uma página, né? Todos os protocolos envolvidos no caminho, né? Desde o usuário ganhar um IP, na verdade, desde ele ganhar um IP via DHCP até descobrir o endereço MAC dos elementos que estão no meio do caminho, até acessar o DNS, resolver o DNS. Quem que informa ao usuário sobre quem é o servidor de DNS, que pode ser ou hard-coded ou informado via DHCP, até finalmente acessar o site final e baixar. Então, assim, acho que em geral a gente vai tentar nessa prova final
pegar questões que se aproveitem de todo o conhecimento, né, que foi visto ao longo da disciplina para, de alguma maneira, misturar isso nas questões, né, e ver isso de uma maneira coesa, né? Ok? É mais ou menos isso que eu tenho em mente. Então tá bom, pessoal. Então, tem mais algum comentário? Então, bons estudos. Até quinta pessoalmente. E depois boa continuidade com o trabalho. Quem não viu a sua prova ainda também pode passar lá na quinta para pegar a prova, ok? A P1 ou a P2. Beleza, pessoal. Recorreções. Daniel, tem poucas recorreções, Daniel. Acho que é só a sua e mais umas 2 ou 3. Eu vou dar uma olhada, vou tentar ver isso ainda hoje. No mais tardar, se bobear, eu vejo lá na própria quinta. Enquanto o pessoal estiver fazendo a prova, eu vejo. Eu acho que sim. Eu acho que a P3 antiga é uma boa base, sim. A estrutura do curso a gente manteve praticamente igual à do período passado. Ok? Então acho que é uma boa base, sim. Mas a gente acabou correndo um pouco mais com essa parte multimídia. Não sei nem bem por que aconteceu isso. Mas acho que é porque a gente acabou... a gente focou em algum tema a mais do que a gente não focou no período passado. Mas foi bem parecido, sim. Talvez, por exemplo, se a gente usasse a primeira semana de janeiro, poderia usar a primeira semana de janeiro para cobrir com mais calma essa parte de multimídia, as 2 aulas de janeiro. Mas eu acho que talvez seja melhor vocês focarem nesses novos temas de computação quântica, que eu acho que é uma coisa que eu também estou bem curioso e eu acho que vai ser mais legal para vocês. Professor. Opa! Só último ponto. Você tinha falado que aquele resumo pessoal nosso seria pro dia 26? Não, eu confundia. Peraí, deixa eu botar... Eu tava achando o dia 26 meio corrido, eu fiquei... porque já calma. Toda semana agora, né? Não, todas as entregas eu vou botar pra... Não, pra dia 26 de dezembro eu coloquei determinar o tema. Perfeito, tá bom. Eu que confundi, então, valeu. Não, determinar o tema, mas... As entregas eu vou botar todas para provavelmente 15 ou 16 de janeiro. Eu não posso botar muito além disso porque bom, tem as apresentações, né, no dia 10 e 12, mas a entrega final eu não posso colocar muito depois disso porque eu tenho que dar as notas e já mandaram umas mensagens aqui dizendo que realmente tem que lançar as notas acho que até meados de janeiro, até final de janeiro, eu acho. Eu vou ter que rever aqui, mas acho que não tem muita flexibilidade. Acho de bola, tava preocupado mesmo. Beleza. Eu viajei como se fosse dia 26 para entregar o tema. Não, 26 é para entregar o tema. O resumo pessoal. Não, o resumo não. Mas o tema é importante para vocês, até para um grupo poder saber que perguntas vai fazer pro outro. Porque, por exemplo, aqui, o grupo 1 já sabe que vai fazer perguntas pro grupo 2, que o grupo 2 é introdução à computação quântica. Então o grupo 1 já pode também já ir preparando essas questões. Só que se o tema não for determinado, aí você vai travar o outro grupo, né? Então, acho importante determinar logo o tema. E quanto antes vocês pegarem o tema, melhor também, porque aí vocês já pegam um tema que vocês gostem, antes que algum outro grupo pegue, né? Não, com certeza. Beleza. Tá ótimo, João Gabriel. Então falou, pessoal. Então, boa continuidade, um abraço e até quinta. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.